tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar a temática sobre a desigualdade social no nosso país. Vamos trabalhar essa temática por quê? Porque ela tem a ver com o que a gente já trabalhou aí nas aulas passadas, que foi a questão da escravidão no Brasil, tanto do negro quanto do indígena. Então, a partir daí, desde então, essa desigualdade ela foi construída e se intensificou durante o passado tempo, tá? Então, o relatório da ONU aponta o Brasil como o terceiro pior índice de desigualdade no mundo. Quanto à distância entre pobres e ricos, nosso país empata com o Equador e só fica atrás da Bolívia, Haiti, Madagascar, Camarões e também da Tailândia. Com informação como essa, a gente fica surpreso, né? Porque o Brasil ele é um país continental em que ele se adequa, ele está presente em 3 dos principais rankings no mundo, como dos 10 países mais ricos, dos 10 países mais populosos e dos 10 países com maior território. Então, por que acontece essa questão aí da desigualdade social e por que ela é tão latente aqui no nosso país? Então, se a gente for levar em consideração isso, a gente tem que levar em consideração também a história, todo o processo histórico do Brasil, que a gente estudou nas aulas passadas, lembram? Então, desde que o europeu chega aqui no nosso país, essa desigualdade ela é implantada a partir do momento em que ele se coloca como um ser superior e o indígena como um ser inferior, e logo após o negro vindo da África. Tá? Então, essa desigualdade social do nosso Brasil ela é construída desde o momento em que o europeu chega aqui no nosso país. Tá? A distribuição de renda do nosso país. Temos uma das piores distribuições de renda do planeta. Ficamos entre os 15 países com maior diferença entre ricos e pobres. 10 se encontram na América Latina e Caribe. Mulheres que recebem salários menores que os homens. Negros e indígenas são os mais afetados pela desigualdade social. Então, esses negros, indígenas e mulheres são os mais afetados por conta justamente de todo o processo histórico que a tia acabou de falar, tá? Aí eu trouxe outra informação aqui, algumas informações que são bastante impactantes e interessantes da gente ficar sabendo, tá? Então, olha, os trabalhadores pretos e pardos recebem, em média, R$10,1 por hora trabalhada no Brasil. Entre os brancos, esse valor é de R$17 por hora, segundo dados divulgados do IBGE, pessoal. Foi em 2018 esse dado aí. Então, o que a gente lembra disso daí quando a gente lê uma informação como essa, tão impactante? Olha só como a desigualdade ainda é muito, muito, muito presente no nosso país. Enquanto uma pessoa apenas, por ser negra, parda, ou uma mulher também, que o preconceito, a desigualdade, ela não se dá apenas por conta da questão racial. A desigualdade, ela se dá por conta de preconceitos e de preconceitos estabelecidos durante todo um processo histórico, tanto da mulher quanto alguns segmentos sociais. Não é só apenas a questão racial. No Brasil é a questão racial porque existe toda uma construção histórica em cima disso, né? Como eu acabei de falar, desde lá do período colonial. O negro é colocado como ser inferior, o índio é colocado como ser inferior. Então, os pardos, os mestiços, que são descendentes indígenas e descendentes do preto, dos negros, eles são também, né, acabam sofrendo com essa desigualdade. Então, enquanto um trabalhador recebe R$10,1 por hora, ele sendo preto, o mesmo trabalha e por ser branco, recebe o valor de R$17 por hora. Então, a diferença é muito grande, a porcentagem é muito grande, em que o branco está à frente ainda, nos dias de hoje, à frente
nessa questão aí do trabalho do que uma pessoa de pele negra, tá? Então, em média, assim, os brancos recebem por hora 68% a mais que os pretos e pardos. Essa diferença é muito grande e toda essa estatística aí, ela vai fazer com que o nosso país apenas intensifique esse processo de desigualdade social e a gente fica cada vez mais distante de talvez um processo de igualdade social, tá? Aí eu trouxe para vocês algumas charges e tirinhas para a gente analisar o processo de desigualdade como um todo, tá? Então temos aí, olha, o iPhone e o iPhone versus o iPhone. Então, o que a gente tira dessa tirinha aí? Dessa charge, eu quero que vocês olhem para a imagem com um olhar crítico e tenha aí a sua opinião sobre essa questão. Olha, primeira imagem, o meu iPhone está tocando. A segunda imagem, meu iPhone está tocando. Então, enquanto um indivíduo tem um iPhone que é tão caro, né? O outro está passando fome, que poderia ser resolvido com um valor bem mais em conta do que o valor de um celular tocando na bolsa, né? Então, essa imagem não é só, a gente não dá para relacionar ela apenas com o Brasil, e sim com qualquer país que seja tão intenso esse processo de desigualdade social, tá? Então é muito triste, uma imagem triste, enquanto alguns têm vários aparatos de valor tão alto, um celular, um iPhone, e ele não vai ser menos de um valor de 4 mil, 3 mil reais, os mais simples, porque os últimos de última geração são muito caros. Enquanto isso, existem vários e vários indivíduos que passam fome e que essa fome poderia ser resolvida com um valor bem menor do que esse aparato que esse outro indivíduo possui, né? Outra imagem é essa daqui. Hospital. Fila de espera. Mamãe, a criança pergunta: mamãe, a senhora tem certeza que vou ver o médico aqui? E olha lá do lado, outra pessoa que está ali a eternidade na fila de espera do SUS, esperando ser atendido. Então, é outra realidade dos países subdesenvolvidos ou países emergentes, esse déficit na questão de saúde. A saúde pública é bastante defasada e nosso país se enquadra totalmente nisso, né, pessoal? A gente está vendo isso agora com esse surto do coronavírus aí, do Covid-19, a gente vê que muita gente acaba morrendo ou fica em estado grave aí na fila de espera por demora de atendimento, alguns nem conseguem. A gente fala isso agora do Covid, mas isso é recorrente na história do país desde muito tempo atrás, tá? Então, nossa saúde pública é bastante defasada. Aí aqui tem só uma imagem, né, em que um indivíduo está com o mundo inteiro e ele é bem gordinho, porque ele tem muito, e outro indivíduo do lado ali comendo as migalhas. E isso é bastante interessante, que isso acontece muito em países com a desigualdade social forte, em que poucos, né, têm muito e muitos têm pouco. Ali fica só nas margens, colhendo as migalhas daquele que ganha muito. A gente pode usar essa imagem e relacionar a um rico dono de empresa grande, em que ele vai ganhar muito e os trabalhadores ficam com a migalha. Isso é uma imagem principalmente relacionada ao processo do capitalismo. Lembrando que o capitalismo é um dos principais responsáveis pela desigualdade social, tá? Inclusive, alguns autores
defendem que para acabar a desigualdade social precisaria acabar com o capitalismo. Outros já falam que não precisa ser tão radical. Então, aí por isso que já entra aí a questão do socialismo. O que é o socialismo? Aquilo que é dividido e que todo mundo possui igual a todo mundo. Mas de que isso na teoria, mas na prática funciona de forma diferente. Então, essa imagem é muito interessante. Essa imagem aqui, de um lado um condomínio de luxo e do outro um assentamento de favelas, né? Olha só a diferença de estrutura, a diferença entre um lado e o outro, tá, pessoal? No nosso país, essa imagem ela retrata bem a desigualdade social aqui no nosso país e mostra que várias pessoas mostra também que várias pessoas precisam disso, precisam de um melhor desenvolvimento social, desenvolvimento estrutural, tá? Então, tia, como que define essa questão do desenvolvimento social? Essa questão da desigualdade, ela é estabelecida, né? Porque poucas pessoas têm acesso à qualidade de vida. O que é a qualidade de vida? A qualidade tem acesso ao ensino, à escola, à saúde, mas não qualquer saúde, e sim uma saúde de boa qualidade. E também acesso a toda a estrutura que pode ser oferecido, como rede de esgoto, como toda a estrutura que uma cidade pode existir, que um determinado espaço pode existir. Então aqui nessa imagem, em um espaço só você pode ver um lugar com um desenvolvimento estrutural muito legal e o outro com um atraso social muito grande. Olha, de um lado não tem rede de esgoto, no caso não tem saneamento, não tem moradias com boa qualidade. Do outro lado tem uma mansão, né? Várias mansões, porque é um condomínio. Então, a desigualdade, isso é um retrato do nosso país, tá? De um lado, um bairro favelizado, do outro, um condomínio de luxo. De um lado, moradias irregulares e do outro, moradias milionárias, em que e aí a gente consegue relacionar muito bem com esse processo de desigualdade social. Essa imagem aí é o retrato do nosso país, viu, pessoal? E olha só, lembrando que de um lado tem só um casal com vários cachorrinhos e do outro um casal com várias crianças. Então, olha, um casal que possui um poder aquisitivo muito grande e uma família com poder aquisitivo nenhum. Mais uma imagem da Cracolândia. E aí, viciados em crack recebem tratamento do governo. Aí, esse outro senhorzinho de gravata, o governo, né? Seu terapeuta, meu jovem. E aqui o usuário, né? Esse aí que está à margem da sociedade, lá na Cracolândia. E o terapeuta dele seria a polícia. Então, aqui está mostrando que o Estado trata desse tipo de cenário, desse tipo de indivíduo com violência. E não é bem por aí o caminho, né? E isso geralmente... Então pronto, essa aqui também é uma imagem que dá pra ver um indivíduo carregando um saco enorme com dinheiro e o outro carregando um saco enorme com lixo reciclado. Então, enquanto uns vivem com muito dinheiro, outros vivem do lixo produzido pelo aquele outro indivíduo. Então, a desigualdade é muito grande, gente. Me entristece até ver esse tipo de imagem. Olha aqui no Brasil também. Planos sem miséria. Aí a criança comenta: esquece a Disneylândia, eu quero ir para esse lugar.
Por quê? Por que ele está querendo dizer? É que esse plano de Brasil sem miséria não existe, né? É apenas ali um plano de divulgação nas mídias, e a miséria no país se intensifica cada vez mais. Tudo bem que já existiu vários planos de governo para que acabe, né? Fome zero, várias e várias. A Bolsa Família, o Bolsa Escola, teve um período que era o Bolsa Família, tinha o Vale Gás, e isso fez também com que amenizasse a situação do brasileiro, porque já foi pior, mas não consegue chegar a essa questão aí do Brasil sem miséria. Sem miséria, nunca ficamos sem miséria, infelizmente. Mais uma imagem para a gente analisar. Lá vai, filho, a sua educação e saúde, moradia e o seu futuro. E um político corrupto, cheio de dinheiro, pessoal. Então, esse dinheiro que o político corrupto rouba é o dinheiro meu, dinheiro seu, tá? E é um direito nosso, tanto da saúde, da educação, da moradia e de um futuro melhor. E é um retrato também dos países com a desigualdade social grande, como o nosso país, é a corrupção, que a corrupção acaba atrapalhando muito qualquer desenvolvimento de projetos voltados ao desenvolvimento social, por conta justamente disso, né? Há uma roubalheira muito grande do dinheiro público. Mais um. Olha, Laurão, o Elk subiu para o 8º na lista dos mais ricos do mundo. Tem a lista completa aí? Vê se eu também subi da lista dos 6. Olha só a posição. Então, complicado. Enquanto um homem, que era o Elk, aqui ele está se referindo ao Elk, que era um dos homens mais ricos do mundo, do Brasil, e hoje ele foi preso justamente por conta da corrupção, tá? Existente no nosso país, mas enquanto um homem estava lá no 8º lugar na lista dos mais ricos do mundo, um brasileiro, vários e vários estão em última colocação, né? Mas estou chocado com toda essa violência no Rio de Janeiro, e o outro eu também. Então aqui é um retrato que a gente pode relacionar com todo no nosso país. A nós mesmos, quando andamos na rua, acabamos ignorando essas pessoas, os pedintes, quem está na rua. A gente acaba criando um muro invisível e ignorando, e mesmo assim achando que o mundo é violento, e a gente acaba colaborando com isso, porque nós não temos um olhar crítico sobre aquela situação. Aqui fazendo uma crítica à ONU, né? Que a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que deveria tentar resolver a questão da fome no mundo. Então, que está dizendo assim: todos a favor de abrir mão desta parte do jantar em favor dos países pobres, por favor, ergam as mãos. Então, a figura está querendo dizer assim que nada é feito. Existe lá a reunião da cúpula com muita comida para falar da fome, e nada é feito na prática. E o mundo continua aí com muita fome e com muita miséria. Aí essa daqui eu vou ajudar vocês a lerem se não tiverem conseguido, tá? Pai, fala a verdade, existe gente que come o que quiser a qualquer hora? O pai responde: existe. Existe gente que dorme em cama, tem televisão para assistir, banheiro para tomar banho, e que troca de roupa todo dia. Existe. De que planeta eles são, pai? Então, é uma imagem, é uma tirinha bem triste, né? Que para muita gente, pessoal, ter acesso a esse tipo de aparato, como tomar um banho, como trocar de roupa todo dia, ter comida todo dia, ter uma televisão, e isso é tão distante que eles acabam relacionando, achando que, se colocando naquela situação e achando que aquela situação é uma situação
comum, isso se chama determinismo, né? Em que eu tô ali, a vida é desse jeito e não existe nada além daquilo. Então acaba vivendo naquele mundo e achando que quem vive diferente daquele mundo existe seres de outro planeta, porque nunca experimentou nada como tomar um banho e trocar de roupa todo dia, né? Ter o que comer toda hora. É muito triste. Bom, Brasil, distribuição de renda. Então é verdade que nos últimos 10 anos o governo brasileiro investiu na redução da miséria. Nem por isso se conseguiu evitar que a desigualdade se propagasse entre as futuras gerações. Segundo a ONU, 58% da população brasileira mantém o mesmo perfil social e de pobreza entre duas gerações. Então, como eu falei, existiu vários programas de governo, como o Fome Zero, do governo de Lula, e também o Bolsa Família do governo de Lula, né, implantado lá no governo de Lula, mas existe até hoje essa questão aí do Bolsa Família, que conseguiu mudar um pouquinho do cenário da miséria no nosso país. Só que, olha, 58% dessa população aí no Brasil inteiro mantém o mesmo perfil social. Então, não saiu da zona de pobreza. Tem duas gerações, mais de 20 anos. Então, não saiu da zona de pobreza. Muito triste essa realidade no nosso país. Bom, aqui é uma atividade. Escreva um texto apontando soluções para a desigualdade social existente no Brasil. Simples assim, tá? Eu esqueci de colocar aí a quantidade de linhas, mas é mínimo de 15 linhas, não esqueçam. Número 2. Escolha uma das charges ou tirinhas e faça um comentário ou crítica sobre a mesma. Vão escolher e vão comentar sobre a charge ou a tirinha, que é uma dessas que a gente trabalhou aí. Vou descrever, eu escolhi a tirinha assim, e aí vai fazer o comentário sobre ela, tá? Um comentário crítico, tá? Mínimo, a número 2 é para ser um mínimo de 5 linhas, não se esqueçam. Um beijo em cada um de vocês. Vocês vão me entregar ela até o dia 12. Dia 12 vai dar no domingo, então na segunda-feira já é para eu estar com todas as atividades.